Fala, povo abençoado, eu, pastor Vanderlei, mais uma vez, Vanderlei Vilela, da Quinta Igreja Assembleia de Deus, Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Tenho prazer de trazer para você mais uma palavra relacionada ao chamado, mais uma parte dessa série. A gente já falou sobre tantos aspectos, reconhecer o chamado, o fato da igreja não interferir nesse chamado, entender que o chamado eu preciso viver 100% dele e posterior, hoje, no caso, nós vamos falar sobre o que esse chamado exige de mim, não é? Eu preciso compreender que ser chamado é um privilégio, não é? Principalmente quando eu compreendo que quem me chamou foi Deus, e eu preciso fazer isso com excelência. Se eu aceitei esse chamado, se eu me dispus a atender esse chamado, e olhando quem me chamou, claro e evidente, eu preciso me doar 100%, eu preciso fazer com excelência. Então eu preciso eliminar algumas questões da minha vida e compreender que esse chamado vai exigir de mim sacrifício, não é verdade? E esse sacrifício, na verdade, quando ele está baseado na vocação, porque o chamado é baseado na vocação, meu entendimento, minha visão, então eu vou sacrificar com prazer, não é? E eu quero ler para você aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o tempo que eu tenho para atender o chamado é agora. Então o que vem à sua mão faz parte daquilo que Deus está estabelecendo para que você venha a ser capacitado, habilitado para atender o chamado. E posteriormente, Deus vai continuar gerando sobre a sua, minha, nossa vida, quem atendeu o chamado, inúmeras situações, não é verdade, que vão gerar experiência, que vão ter a ver com processo de crescimento, de desenvolvimento, de avanço, para que a gente possa prosseguir, não é, em fazer a obra de Deus segundo aquilo que arde dentro do nosso coração. Pelo menos eu tenho uma chama dentro do meu coração para fazer a obra de Deus, para atender esse chamado. Se tirar esse chamado, eu não sei o que fazer, não é verdade? Porque isso é vocação. Então, nós precisamos compreender que o chamado ele está baseado na vocação. E a vocação é um convite, é algo que me habilita, é algo que Deus coloca dentro de mim, que me gera a condição ou um desejo natural para realizar algo. Toda pessoa vocacionada, ela não consegue sobreviver sem agir naquilo, sem atuar naquilo pela qual ela foi vocacionada, porque Deus colocou aquilo dentro dela, entende? Então esse é o primeiro aspecto do que a gente precisa entender. Eu queria que você viesse junto comigo nessa palavra para entender alguns aspectos. Nem todos à nossa volta são chamados ou têm um chamado específico ou pelo menos compreenderam esse chamado específico. Então eu preciso me focar em me especializar naquilo pelo qual Deus me chamou. Isso eu faço através de oração, jejum, consagração, estudo da palavra, não é verdade? Estudo em algumas outras áreas, não é? Até mesmo talvez em relação a algum aspecto secular, mas que vai agregar para essa realidade. Então, quando eu tenho chamado, quando eu compreendo um chamado, eu preciso sim direcionar toda a minha vida para esse fim, para essa realidade. E aí, nós vamos descobrir que o chamado exige 100% de nós. Por mais que as pessoas não, ou tenham, melhor dizendo, dificuldade de compreender isso hoje, essa entrega 100% para alguma coisa, mas tudo que é circunstancial na nossa vida, tudo que eu quero me especializar, tudo que eu quero me destacar, ou que na verdade é prioridade, eu tenho que me doar 100%, não é verdade? Senão eu vou ter sempre um conceito mediano, eu vou ter sempre um conceito medíocre daquilo que eu estou fazendo. Não dá para ser bom ou eficiente ou fazer com excelência, melhor dizendo, algo que eu não me dedique 100%. Esse é o aspecto. E pautado nisso, passando um caminhãozão aí agora, tá? Mas vamos seguindo aqui. Pautado nisso é que eu quero trabalhar com você aqui algo que eu vou denominar sobre os 10 mandamentos do chamado, entendeu? São 10 exigências
claras que qualquer pessoa que tenha sido chamada para realizar algo, ela vai ter que cumprir. Primeira dela, não podemos perder tempo com o que não faz parte do chamado. Se você tem um chamado, então chegou a hora de você amadurecer, crescer para desenvolver esse chamado na sua vida. E você não pode, de forma alguma, perder tempo com nada que não tenha a ver com aquele chamado. Você precisa se especializar. Então, toda distração precisa ser eliminada. Talvez chegue até um tempo em que você consiga, por experiência, por vivência, até se distrair um pouquinho, mas logo de início isso não é uma boa ideia, tá? Segundo, devemos nos preparar, capacitar no que cabe a nós para cumprir o chamado. Devemos ser capacitados, buscar capacitação para cumprir o chamado. Então, tudo que diz respeito àquele chamado, eu preciso despertar interesse, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus, eu preciso me entregar de corpo e alma e me tornar alguém que realmente vai ter conhecimento de causa para realizar aquilo pelo qual eu fui chamado. Então, tenho que me capacitar, me preparar para isso. Terceiro aspecto, precisamos vencer os obstáculos que surgem no meio do caminho. E aí, deixa eu pegar aqui um gancho. Essa capacitação, Deus me capacita naquilo que eu não posso. Agora, eu tenho que buscar me capacitar naquilo que está diante de mim e que é natural para eu conseguir conquistar. Esse outro aspecto aqui, que é vencer os obstáculos, diz respeito à fé, confiança, entendeu? Força de vontade, determinação, porque os obstáculos virão e eu preciso superar todos eles. Se você é chamado por Deus e foi capacitado por Ele, entendeu? Não existe um obstáculo que você não possa ultrapassar. Na verdade, Deus não vai tirar os obstáculos. Talvez você poderia pensar, mas se eu fui chamado e Deus me capacitou, me preparou, por que Ele não tira o obstáculo? Porque o obstáculo vai gerar para você experiência, o obstáculo vai gerar ou provar você, o obstáculo vai gerar maturidade, o obstáculo vai gerar habilidades. Então é muito importante vencer os obstáculos. Quarto ponto, buscar renovo a todo tempo, renovo das nossas forças. Eu preciso me renovar no Senhor através do jejum, da consagração, da oração, entendeu? De conhecimento, de não ficar focado ou preso só naquilo que está diante das minhas mãos, que é fácil de eu adquirir. Eu preciso ir além, buscar renovo, tanto espiritual, físico, quanto emocional. Eu preciso ir atrás e me sentir e ser renovado todos os dias. O Espírito Santo é uma fonte de renovo, a igreja, os liderados, as pessoas que estão ali para te auxiliar podem ser uma fonte de renovo e você que vai trabalhar esse processo todo na vida dessas pessoas. Quinto ponto, nunca, em hipótese alguma, me distanciar de quem me chamou. Olha o caminhão passando, viu? Nunca eu posso me distanciar de Deus. Deus tem que ser em todo o campo, em todas as circunstâncias, o meu incentivo, o meu alvo. Eu quero chegar para agradar a Ele, ou melhor, eu quero fazer para agradar ao Senhor. Eu quero viver para agradar o Senhor. Não posso me distanciar dEle. Sexto ponto, não fazer ou buscar comparações com outras pessoas, ainda que no mesmo nível, sabe? Aquela coisa de você ficar se comparando com outro líder, um pastor se comparar com outro pastor, essa comparação, ela não é muito coerente para quem está atendendo um chamado, porque cada chamado tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua particularidade e Deus chamou você porque Ele quis atuar na sua vida e através de você. Então não adianta, a comparação vai me fazer querer ser igual a outra pessoa e Deus te chamou porque você é você. Parece redundante isso, mas não é. Deus quer as suas características, a sua forma, a sua maneira, ok? Então vamos lá. Não disputar, sétimo ponto, não disputar com ninguém, pois a obra é do Senhor, sabe? Além da comparação, muitas vezes vem aquela questão de disputa, e a disputa, na maioria das vezes, ela vai fazer com que você queira diminuir a outra pessoa, menosprezar a outra pessoa, ou talvez até você mesmo, dependendo do nível. Você pode se espelhar
aconselhar, você pode buscar experiências novas, mas nunca dispute com ninguém, entende? A obra é do Senhor, o processo é de Deus, é Ele que está fazendo a obra na sua vida. Não dispute de forma alguma. 8º ponto, devo aplicar toda a minha força para cumprir o chamado. É o que o texto está dizendo. Tudo que vier à tua mão, faz com todas as tuas forças. Não perca tempo, não perca oportunidade. 9º aspecto é não perder tempo com quem não compreende a importância do chamado. Então, no meio do chamado, no processo, vão surgir muitas pessoas que têm por objetivo te distrair, têm por obra, por vontade de te distrair. Não perca tempo. Se você entende que tem um chamado do Senhor, não se distraia, não preste atenção, não dê ouvidos a pessoas que na verdade não compreendem o seu chamado, a pessoas que não compreendem a necessidade de você se doar a esse chamado 100%, entendeu? E isso nós já falamos alguns vídeos atrás, se você for buscar, você vai achar. Não significa que você vai menosprezar a família, que você vai menosprezar o seu lazer, que você vai menosprezar as outras parcelas da sua vida, as outras situações da vida. É que toda a tua vida vai se direcionar à realidade desse chamado e você vai ser feliz, vai fluir em qualquer direção. Só que tem gente que não compreende. A essas pessoas não dê ouvido. E 10º ponto, não perder tempo. No 9º eu falei, não perder tempo com quem não compreende. 10º, isso aí, seguir sempre em frente, pois quem chamou há de aperfeiçoar você a cada dia. Então esse aspecto é muito importante. Não perca tempo, não procrastine, não deixe para amanhã o que você pode realizar hoje, não deixe para buscar conhecimento amanhã se isso está sendo disposto hoje. Volta ao texto. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça com todas as forças. E aplicar força diz respeito também ao fato de não perder tempo. O que hoje é o dia de você vencer, hoje é o dia de você avançar, hoje é o dia de você prosseguir, e você precisa entender que você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, somos dependentes do Senhor, precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, e por isso eu não posso perder tempo de forma alguma. Entenda que Deus, Ele está te capacitando. A partir do momento que Ele tem o objetivo de te chamar, Ele te capacita, e essa capacitação é permanente. Então você é dependente do Senhor, porque na verdade eu e você nada somos sem Deus. Amém? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Deixa eu te pedir uma coisa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais e Deus vai te abençoar. Compartilhe esse vídeo, passe ele à frente e viva o teu chamado em nome de Jesus.